Artigo Chester News Religião, Série Especial Episódio 4, Caminhos das Luzes vs Caminhos das Trevas. Escrito por Chester Martins Pellegrini. 1. Introdução à série Chester News Religião Especial. Estudos aprofundados sobre os essênios. Os tesouros do Santo Graal de Qumran. Esta série de estudos aprofundados sobre os essênios, os tesouros do Santo Graal de Qumran, sobre os manuscritos do Mar Morto que ficaram quase 2000 anos intactos, 20 séculos, numa gruta onde hoje é Israel. Judeus essênios de Qumran, possível mosteiro, retiro espiritual, uma espécie de Santo Graal judaico-cristão. Segundo alguns, a descoberta do maior tesouro espiritual da história recente mundial do século XX. Eles são contemporâneos de Jesus Cristo, cerca do ano 68 do século I da era cristã, depositadas no deserto de Judá, sendo redescobertos somente os primeiros entre os anos de 1947 a 1956, data da refundação do Estado de Israel contemporâneo, por 3 beduínos da tribo Taamiri. A obra que será comentada nos vídeos é o autor que é referência mundial no assunto, Martins, Florentino Garcia. Textos de Qumran. 1995. Editora Vozes Limitada, Petrópolis, RJ, Brasil. O autor, Martins, é do Center for Religious Studies Qumran Institute, Hague, e foi um dos responsáveis por estudar diretamente os manuscritos e autoridade mundial no assunto. A prova de antiguidade dos manuscritos que versam sobre os judeus essênios foram feitas pelo método de análise conhecida como carbono 14 em 1950. Os tecidos que haviam servido para envolver os manuscritos têm uma datação próxima do ano 33 do século IDC. Fonte: Or. Seller, Radiocarbon Dating Golf Clout Frontline Fescacave, Basor, 123, 1951, p. 24 a 26. Chester pretende fazer e postar todo sábado para domingo um vídeo novo sobre a série que não tem data para terminar. Bons estudos. Observação: o estudo sobre os essênios é muito interessante também para pessoas que não se interessam por religião ou teologia, pois os essênios buscavam a simplicidade, a pureza e o bem, que são valores cultuados em várias religiões atuais como o próprio cristianismo, o judaísmo, o islamismo, principais religiões abraâmicas, do Deus único de Abraão, Pai Celestial, o espiritismo cristão, Bahá'í e várias outras religiões. Os essênios também são muito semelhantes ao atual movimento chamado essencialista ou minimalista, que prega o retiro espiritual, a busca pelo menos é mais, da simplicidade, humildade, fazer somente o bem, que são valores atemporais e sempre terão validade independente das crenças religiosas, pois são valores morais muito respeitados pela sociedade e por todos em geral. Este artigo que será comentado em vídeo se refere aos comentários sobre as regras da comunidade dos essênios referentes ao exemplar da Gruta 1, um Kregra da comunidade, uma QS, coluna 4, e página 49 a 50. Martins, Florentino Garcia, textos de Qumran, que falam especificamente do juramento que todos deveriam fazer para entrar na ordem dos essênios. Neste estudo de hoje iremos abordar sobre os caminhos do mundo luz, justiça e verdade, segundo os essênios de Qumran deveriam seguir para entrar na ordem religiosa versus o espírito da falsidade e trevas, injustiça e mentiras que seguem o líder anjo das trevas e o caminho que deveriam adiar e evitar. Para entrar na digníssima ordem dos judeus essênios do retiro espiritual de Qumran, existia, segundo os manuscritos do Mar Morto, para entrarem na aliança eterna este juramento. Neste vídeo vamos mostrar o antagonismo dos caminhos das luzes, caminhos do mundo e das trevas, a parte do juramento que mostra o caminho de luz que deveria seguir e o das trevas que deveriam evitar a todo custo para não serem expulsos da ordem religiosa. Fonte: página 49 a 50. Martins, Florentino Garcia, textos de Qumran, com comentários e observações de Chester Martins Pellegrini. Ponto vírgula coluna 4 quarto, página 49. Deus ama um deles por todos os tempos eternos, e em todas suas ações se deleita para sempre. Do outro, ele abandona os seus conselhos e odeia todos os seus caminhos para sempre. 2 Vacat. Estes são os seus caminhos no mundo: iluminar o coração do homem, 1. Endireitar diante dele todos os caminhos da justiça e da verdade, instalar em seu coração o temor dos preceitos 3 de Deus, é um espírito de humildade, de paciência e abundante misericórdia, bondade eterna, inteligência, compreensão, sabedoria poderosa, que confia em todas as 4 obras de Deus e se apoia na abundância de sua graça, um espírito de conhecimento em todos os planos de ação, de zelo pelos preceitos de justiça, de plano 5 santos com inclinação firme,
de abundante misericórdia com todos os filhos da verdade, de pureza gloriosa que odeia todos os ídolos impuros, de conduta modesta 6 com prudência em tudo, de discrição acerca da verdade dos mistérios do conhecimento. Estes são os conselhos do Espírito aos filhos da verdade no mundo. E a visita de todos os que nele caminham será para a cura. 7 Paz abundante em uma longa vida, frutuosa descendência com todas as bênçãos perpétuas, gozo eterno com vida sem fim, e uma coroa de glória. 8 Com uma veste de majestade na luz eterna. Vacat. 9 Vacat. Porém ao espírito de falsidade pertence a avareza, a debilidade de mãos no serviço da justiça, a impiedade, a mentira, o orgulho e a altivez de coração, a falsidade, o engano, a crueldade. 10 Muita hipocrisia, a impaciência, muita loucura, ciúme insolente, obras abomináveis cometidas com espírito de luxúria, caminhos imundos ao serviço da impureza. 11 Língua blasfemadora, cegueira de olhos, dureza de ouvidos, rigidez de nuca, dureza de coração para andar por todos os caminhos das trevas, e astúcia maligna. E a visita 12 de todos os que andam nele será para abundância de castigos por mãos de todos os anjos da destruição, para condenação eterna pela ira abrasadora do Deus da vingança, para erro perpétuo e vergonha 13 sem fim com a ignomínia da destruição pelo fogo das regiões tenebrosas. E todos os tempos de suas gerações passarão em pranto acerbo e amargos males nos abismos de trevas até 14 sua destruição, sem que haja um resto ou sobrevivente entre eles. Vacat. 15 Vacat. Neles está a história de todos os homens, em suas divisões tem sua herança a todos os seus exércitos, por suas gerações, em seus caminhos andam, toda obra 16 que fazem cair em suas divisões, segundo seja a herança do homem, grande ou pequena, por todos os tempos eternos. Pois Deus os dispôs por partes iguais até o tempo 17 final, e pôs um ódio eterno entre suas divisões. Os atos de injustiça são abominação para a verdade, e todos os caminhos de verdade são abominação para a injustiça. Há uma feroz 18 disputa sobre todos os seus preceitos, pois não caminham juntos. Deus, nos mistérios de seu conhecimento e na sabedoria de sua glória, fixou um fim para a existência da injustiça, e no tempo 19 de sua visita a destruirá para sempre. Então a verdade se levantará para sempre no mundo que se contaminou em caminhos de maldade durante o domínio da injustiça até 20 o momento decretado para o juízo. Então purificará Deus com sua verdade todas as suas obras do homem, e refinará para si a estrutura do homem arrancando todo o espírito de injustiça do interior 21 de sua carne, e purificando-o com o espírito de santidade de toda ação ímpia. Rociará sobre ele o espírito de verdade como águas lustrais, para purificá-lo, de todas as abominações de falsidade da contaminação 22 do espírito impuro. Assim os retos entenderão o conhecimento do Altíssimo, e a sabedoria dos filhos do céu instruirá-os de conduta perfeita. Pois eles Deus escolheu para uma aliança eterna. 23 E eles pertencerá toda a glória de Adão. Não haverá mais injustiça, e todas as obras do inano serão uma vergonha. Até agora os espíritos de verdade e de injustiça disputam no coração do homem 24 e caminham em sabedoria ou em necessidade. De acordo com a herança do homem na verdade e na justiça, assim odeia ele a injustiça, e segundo a sua parte no lote de injustiça age impiamente nela. E assim 25 abomina a verdade. Pois Deus os dispôs em partes iguais até o fim fixado e a nova criação. Ele conhece o resultado de suas obras por todos os tempos 26 eternos, e os concedeu como herança aos filhos dos homens para que conheçam o bem, e o mal, para que determinem o lote de todo vivente de acordo com o espírito que há nele, no tempo da visita. Assim aprendemos na lição de hoje que os essenos tinham 2 caminhos possíveis a serem seguidos respeitando-se o livre-arbítrio de cada um o caminho do mundo, ou seja da luz, justiça e verdade que agrada a Deus e o princípio das luzes e o caminho das trevas, que agrada o anjo das trevas, ou seja o ser do universo mais maligno que existe. Vemos que o Mestre Jesus, o Cristo, Messias, tem ensinamentos muito semelhantes aos dos essênios o que reforça a hipótese de que ele era de fato um deles e talvez até mesmo o líder dos essênios de Qumran. Nos trechos 18 e 19 demonstra que os essênios de Qumran acreditavam que toda injustiça teria um fim, ou seja, acreditavam no juízo final. Este trecho é muito semelhante à parábola de Jesus Cristo sobre o joio, trigo, espíritos malignos e do bem. Jesus lhes contou outra parábola, dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: o senhor não semeou boa semente em seu campo. Então,
De onde veio o joio? Apóstrofo. Um inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: o senhor quer que vamos tirá-lo? Apóstrofo. Ele respondeu: não, porque, ao tirar o joio, vocês poderão arrancar com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois juntem o trigo e guardem-no no meu celeiro. 2. No próximo vídeo 5, chamado Aliança Voluntária dos Filhos de Sadoco Sacerdotes, os essênios enumeram que todos que ingressam na aliança devem submissão à autoridade dos sacerdotes que guardam a aliança. 1. Estes ensinamentos parte do juramento dos essênios de Coan, é muito semelhante ao sermão do Mestre Jesus Cristo, o Messias, relatado em Mateus 5:1-16, grifados e negritado as partes semelhantes. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e, mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta senão para se lançar fora, e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus. 2. Mateus 13:24-30.